Parece mágica, mas é apenas um truque culinário. Em alguns minutos, a massa cresce e se transforma completamente. Mas essa não é a única comida do mundo que mais parece um balão. Conheça e se surpreenda com as comidas infladas mais incríveis do mundo. Se você for uma feira no Vietnã, certamente vai ficar hipnotizado com esse pessoal aí. E tudo por conta de um bolinho de arroz frito. Mas não é qualquer bolinho. Este é o Fried Sticky Rice Ball, que na tradução livre seria algo como bola de arroz pegajosa frita. Este é um dos pratos tradicionais do sul do Vietnã, normalmente servido em feiras ou eventos de rua. A culinária do Vietnã é muito variada e normalmente muito saudável e colorida, ao contrário desse super bolinho. A massa é frita em óleo muito quente e vendo assim nem parece que ele vai crescer, né? Mas a habilidade dos cozinheiros que usam espátulas para irem mexendo e pressionando a massa é que faz toda a diferença na preparação. É preciso ter muito cuidado para não perfurar a massa. Aos poucos ela vai inflando. Conforme o ar vai entrando, a bolinha vai crescendo e crescendo, até ganhar o tamanho de uma bola de basquete. Você ainda não entendeu por que ela é chamada de pegajosa, né? Dá só uma olhada na massa antes de entrar no óleo quente. Ela é feita de farinha de arroz viscoso, feita com arroz japonês. Quando a bola de arroz está pronta, recebe um pouco de gergelim. O resultado é simplesmente incrível! Apesar de ser mais comum em feiras de rua, o Fried Sticky Rice Ball é tão surpreendente que ganhou também os restaurantes. E faz o maior sucesso. Dá até para entender o porquê, não acha? Mas como se come esse bolinho de arroz gigante? Com as mãos. Veja como ele fica oco por dentro. Você pode saboreá-lo sozinho, mas normalmente ele é acompanhado com frango. Partiu, Vietnã? Se eu te disser que isso é uma pizza, você acredita? Sim, parece um pão, veja só. Mas quando a tampa é retirada... Surpresa! Essa é a pizza balão, pizza bomba, flambé ou vulcão, dependendo do país. Ninguém sabe ao certo onde e por quem ela foi inventada. O que a gente sabe é que ela faz o maior sucesso. Além do formato, ela tem outra particularidade. Seu preparo não se limita apenas ao forno. Essa pizza é flambada, um verdadeiro acontecimento. Isso garante a cor e a crocância da massa. A técnica para deixar a massa assim tão inchada é, digamos, bem rudimentar. A massa da pizza é feita de forma tradicional, mas ao invés de um, são feitos 2 discos. Depois de colocado o recheio em um, a outra vira uma cobertura. Por uma abertura na lateral, com a ajuda de alguns canudinhos, é só soprar até que o ar preencha todo o interior da pizza. Pronto, agora é só fechar e levar ao forno. Mas espera aí, a parte de baixo se come normal como uma pizza comum, mas e a parte de cima? Pode ser usada como uma torrada para antepastos, por exemplo, ou até mesmo para acompanhar uma salada. Mas tem quem prefira furar a pizza e comer tudo junto. E se existe pizza balão, existe também pão balão. Eles são muito comuns em lugares como Coreia, Armênia, Israel, Índia e até na China. Sim, o pão faz parte de muitas culturas pelo mundo. Afinal, basta apenas farinha, água e sal para fazer um alimento secular. É tão essencial em muitas culturas que em alguns países, como em Portugal e no Marrocos, existem fornos comunitários apenas para assar pães. E no caso do pão balão, cada cultura tem sua forma de preparar e assar a massa. Pode ser no forno convencional, na frigideira, direto no fogo, em forno a lenha, mas todos ficam assim. Em alguns lugares, como na Armênia e na Índia, os pães são assados em fornos como este. A brasa fica no chão e o pão é colocado na parede do forno. Eles são tão tradicionais nas casas como nos restaurantes e até mesmo em barraquinhas de rua. Mas afinal, qual é o segredo para esses pães crescerem a ponto de parecerem balão? O segredo é a temperatura elevada.
Com o calor, a água da massa se transforma em vapor, fazendo com que a massa inche e forme um bolso de ar. Bom, nem todos continuam estufados depois de prontos. É o caso do pão sírio, que muitas vezes é furado para ficar assim, achatadinho. Uma delícia do mesmo jeito, concorda? Para tudo! Um balão comestível e que ainda modifica a voz? Olá! Essa é a mistura de sobremesa e brincadeira. A criação é do renomado chefe de cozinha Grant Achatz, do Alinea Restaurante, um restaurante em Chicago, nos Estados Unidos, que quis inovar e criou um dos doces mais diferentes do mundo. Apesar disso, os balões de hélio comestíveis já são os novos queridinhos em vários restaurantes e feiras pelo mundo. Parece uma bexiga de festa infantil, mas a sobremesa é feita com ingredientes como gelatina, amido de milho, xarope de milho e açúcar. Depois que o doce está em ponto de fio, ele é preenchido com gazélio e ganha um cordão feito com maçã verde desidratada. Em alguns lugares, ao invés do cordão, o que dá gosto ao balão e até mesmo cor a ele é um corante comestível. Outros restaurantes inovaram nos formatos dos balões, mas o que importa é que a experiência é sempre incrível. Os restaurantes incentivam os clientes a sugarem o gazélio antes de degustar a sobremesa. E o resultado é sempre hilário. Depois de brincar, é só degustar. E você, gostaria de experimentar? Falando em sobremesa, olha isso! O Chocolate Ball, como o próprio nome diz, é uma bola de chocolate, mas que guarda uma surpresa dentro. Essa sobremesa é um verdadeiro sucesso em muitos restaurantes do mundo. Essa aqui, por exemplo, vem direto de uma confeitaria japonesa. Conforme a calda quente vai derretendo o chocolate, uma nova sobremesa vai surgindo. Ah, quem inventou isso merecia um abraço bem apertado. Você não acha? A bola é feita mais ou menos como um ovo de Páscoa, com uma forma em formato de bola. Depois do chocolate endurecido, basta fazer um furo como base. Daí é só montar o recheio no prato e colocar a bola por cima. Na hora de servir, basta colocar uma calda de chocolate bem quente e pronto, a mágica acontece. Normalmente o recheio é feito com brownie e frutas, além de um pouco de chantilly. Mas que tal variar com sorvete? E ao invés da calda quente, que tal flambar? Nossa, difícil resistir, né? E aí, qual dessas comidas você achou mais surpreendente?